obrigada. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais essa sessão simultânea. O meu nome é Raquel Carmona, gerente do Departamento Jurídico do Semestre, e vou ter o prazer de mediar essa sessão com vocês, né? Eu gostaria de lembrá-los que teremos um debate com os palestrantes ao final, então quem tiver dúvida, quem quiser participar, pode mandar pelo chat, ou pode abrir a câmera ao final também, e fazer a sua pergunta diretamente ao palestrante, tá bom, gente? Eu espero que vocês estejam aproveitando esse Finesp para quem estava no remoto, tem gente no presencial que também está participando da sessão, então essa diversidade, essa possibilidade está sendo muito interessante aqui no Finesp, né? Aqui tem muita coisa legal, está acontecendo até um filme exclusivo que será transmitido somente durante essa semana. Além disso, todas as atividades que vocês realizam na plataforma é pontuada. E ao final, quem pontuar mais vai ganhar um prêmio super legal. Então é super legal interagir, porque ao final vai ter também essa brincadeira que o semestre vai oferecer, né? Guilherme ou Adu? Oi? Pois não. Não, a professora Cristina, só que não consegue abrir a câmera. Então, eu pedi para você... Aqui, ó, a professora Cristina, já fiz... Ela não consegue abrir, você acha? Não tem nenhuma versão, nada. É isso. Já fiz isso. Professora, a senhora consegue agora de novo? Não, aparece-me o vosso convite para abrir a câmara, mas não consigo abrir. E não fiz nada, portanto há aqui uma coisa qualquer que não está a funcionar. Entendi. Então, vamos fazer o seguinte, professora, como a Daniele está aqui e está com a câmera aberta, eu vou inverter, então, a apresentação. Você se importa? Porque, enquanto isso, eles vão providenciando esse acesso. Claro. Sim, parece uma ótima ideia, obrigada. São 20 minutinhos, né? Então, essa sessão é super interessante, gente. Eu fiz questão de mediar, né? Que o mundo mudou e a forma como as instituições ensinam também, né? Quem vai falar agora com a gente é a Daniele, ela é coordenadora de tecnologias de ensino e aprendizagem na ISPM. Seja bem-vinda, Daniele. A apresentação está aí com você. Legal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu sou a Dani Kreck, eu sou coordenadora de tecnologias de ensino e aprendizagem na ESPM, que é o departamento que faz a conexão entre as necessidades acadêmicas e a área de tecnologia. Então, nós fazemos a implantação de soluções digitais no contexto educacional e também fazemos parte do programa de capacitação da comunidade acadêmica em termos de letramento digital. Então, a SPM é uma Escola Superior de Propaganda e Marketing, né, é uma instituição de ensino superior com aproximadamente 12 mil estudantes que oferece cursos de graduação, pós-lato e estrito, e também de educação continuada, os modelos presencial, híbrido e à distância, né? Nós oferecemos cursos aí na área de comunicação e propaganda, administração, relações internacionais, design, RI, sistemas de informação, entre outros. E hoje, especificamente, é um dia muito especial, que estamos aí completando o nosso aniversário de 70 anos. Então, indo aqui para a nossa atividade, né? O mundo mudou e vai mudar cada vez mais rápido, né? Nós falamos aí não só de um mundo VUCA, né, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, mas agora também de um mundo funny, e não no sentido divertido da palavra, mas de um mundo que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E acho que a pandemia ela provocou aí o maior experimento social em larga escala, né, não só na educação, mas também nas forças de trabalho, mercado, alimentação, saúde, relacionamento, enfim, né, nós tivemos que aprender a viver num mundo completamente novo, quase que do dia para a noite, né, a pandemia
acelerou aí a digitalização de processos e tarefas, ampliou a oportunidade de conexões, né, conexões remotas, acelerou a digitalização do nosso desenvolvimento de competências, né, inclusive eu acho o máximo que na pandemia isso estimulou o aprendizado aí de habilidades, né, completamente aleatórias, que antes ou a gente não conseguia ou não tinha interesse, pela limitação física, então um monte de gente aprendeu a fazer pão, foi fazer yoga, corte e costura, cultivar planta, né, e tudo isso online. Então, na área de educação, especificamente, agora nós temos essa expansão e uma maior aceitação aí dos modelos à distância e também agora dos modelos híbridos, né, falando tanto com parte da turma online, parte da turma presencial ali simultaneamente, como também parte da carga horária sendo online, parte da carga horária presencial. E aqui eu acho que vale um disclaimer, né, de que ensino à distância é diferente do ensino remoto, que nós tivemos ali uma semana para se adaptar no começo da pandemia, né, um plano de ensino de um curso presencial é bem diferente de um plano desenvolvido para um curso, né, que era originalmente desenhado para ser à distância. Então, quando nós falamos de todas essas mudanças, nós poderíamos explorá-las, né, de um ponto de vista político, econômico, social, mas até por estar dentro da minha área de atuação, o recorte que eu gostaria de fazer aqui é do contexto tecnológico, né? Então, antes da pandemia, o tópico tecnologia na educação, né, já era importante, agora é quase irreversível, né, digamos assim. Inclusive, para quem já tinha esse olhar, né, no investimento de tecnologia, de capacitação dos professores em letramento digital, conseguiu, inclusive, se adaptar a todas essas mudanças, né? Na SPM, inclusive, nós temos um programa de desenvolvimento de letramento digital dos professores, né, e a área de tecnologias para a educação, que é a área que eu coordeno, né, que apoiou todo esse processo. Então, em uma semana, a gente conseguiu fazer o treinamento dos professores no uso da plataforma que as aulas seriam transmitidas, né? Então, assim, com todos os desafios que temos direito, nós conseguimos e foi, né? Em uma semana a gente estava pronto ali para 100% da grade acontecer de forma online. Mas eu gostaria de dizer aqui que a minha proposta hoje não é falar sobre o uso de tecnologia em sala de aula. O meu objetivo aqui é falar como as instituições podem formar profissionais e cidadãos que saibam atuar numa sociedade influenciada por todas essas forças derivadas da tecnologia, tá? Então, para começar aqui, eu queria fazer um paralelo aqui entre alguns pontos da era industrial com a lógica do mundo digital de maneira generalizada, não só no contexto educacional, tá? Então, quando a gente olha para a era industrial, a gente está falando de uma linha de montagem, né, de quem aperta parafuso, aí a pessoa continua apertando parafuso, aí ela vira o melhor apertador de parafuso da empresa, até que ela vira o coordenador do parafuso, depois o gerente do parafuso, né? Então, ela segue uma trajetória linear, segmentada ali, né? Quando a gente olha para a lógica digital, nós estamos falando de um contexto não linear. Então, não necessariamente você vai ter uma carreira, né, em tecnologia, por exemplo. Você vai entrar em tecnologia, depois você vai para o marketing digital e, de repente, você está falando de branding pessoal, né? Então, a gente está falando de uma mudança constante de carreira e, inclusive, né, de carreiras acontecendo em paralelo, né? E a tecnologia, né, o mundo muda tanto que fica, inclusive, difícil de prever quais serão essas profissões que a gente vai poder combinar, né? E todo esse contexto imprevisível, ele exige de nós uma ampliação constante, né, do nosso repertório, das nossas competências, e é onde a instituição de ensino ocupa um papel fundamental nesse cenário, né? Afinal, não adianta só saber apertar parafuso, né? Não adianta só eu saber sobre uma tecnologia, eu preciso entender de comportamento, eu preciso entender de diversidade, de filosofia, né, e etc. E aqui estou dando um exemplo, né, corporativo de construção de carreira, mas essa lógica, essa ideia, ela pode ser aplicada em outros contextos, né? Então, de novo, olhando para a lógica industrial, a gente comprava um CD para ouvir as músicas que a gente gosta. Né? Na lógica digital, né, as músicas estão libertas, digamos assim, elas não estão mais associadas aos álbuns, elas fazem parte de playlists diversificadas, inclusive elas, né, extrapolam a classificação de gênero e agora a gente ouve música por humor. Né? Então, eu ligo o Spotify e coloco para ouvir as músicas animadas, músicas para quando eu terminei um relacionamento, né? Então, as coisas vão se diluindo, né? Então, na lógica industrial, ver um filme era só ver um filme. Agora, a gente vive num mundo multitela. Então, eu estou vendo o filme, aí eu já pesquiso quem é aquele ator, quais foram os outros filmes que ele já fez, já adiciono aqueles filmes na minha lista
de favoritos, já ligo meu Shazam para saber qual que é a música que estava tocando na trilha sonora, né? Então, tudo está conectado com tudo. Então, é importante que a gente tome cuidado para não manter a educação moldada nesses valores da lógica industrial, né? Então, a gente pensa em horário fixo de entrada e saída, pessoas divididas por idade. Eu estou dentro do meu curso específico, cursando disciplinas que não necessariamente se conectam e fazendo atividades que eu não entendo como aquilo tem uma aplicação na vida real. Então, é importante a gente tomar cuidado em como as lógicas, né, como nossa forma de comportamento também vem evoluindo dentro do contexto digital. E dentro desse contexto, eu escolhi algumas dimensões mais amplas aqui que eu gostaria de destacar, né? E a primeira delas é de que nós vivemos numa sociedade algorítmica, né? Então, o Instagram decide qual conteúdo nós vamos ver, o Google diz qual que é a provável resposta para a pergunta que eu fiz, o Waze qual caminho eu vou fazer, o Netflix o que eu vou assistir, inclusive, né, no futuro, por que não dizer o que eu tenho que estudar, né? Então, tem até um exemplo bacana aqui, no final de semana eu estava conversando com uma prima minha, que está nesse processo de entrada na faculdade, e ela estava em dúvida entre 2 cursos. E aí eu falei para ela, se você tivesse um algoritmo que dissesse para você que dentro desses 2 cursos você teria uma maior chance de desempenho em um deles, você seguiria a sua intuição ou você seguiria o algoritmo? E ela disse que seguiria o algoritmo, né? Eu acho que é só a resposta de uma pessoa, mas eu achei interessante a forma como ela enxerga, né, tudo isso. Então, muitas vezes, nós confiamos mais nos algoritmos do que em nós mesmos, e, inclusive, em alguns casos, eles podem, inclusive, nos conhecer melhor. Eu sempre achei que minha banda favorita era Foo Fighters, mas o Spotify me disse, né, que o cantor que eu mais ouvi a vida inteira foi John Mayer, né, desde que o Spotify existiu. Então, isso tem um impacto grande na nossa capacidade aqui de tomada de decisão e de autoconhecimento, inclusive. Outro ponto que eu queria trazer aqui é a questão da virtualização, que também acho que foi um impacto gerado pela pandemia aqui, né, da expansão desse conceito. Acho que a pandemia nos possibilitou exercitar outras formas de conexão, né, inclusive ressignificar o conceito de presença, né, estamos aqui num evento híbrido, eu estou na minha casa, tem gente presencialmente no evento, outras pessoas, né, a professora Cristina está em Portugal, então esse conceito de virtualização cresce, agora o Facebook traz um conceito de metaverso, né, então, ainda que talvez essa não seja a tecnologia definitiva, isso expande a discussão, né, de outras realidades. Outro ponto aqui é a tecnologia de vigilância ou de monitoramento, né? Então, com o aumento da internet das coisas, de sensores, de ferramentas biométricas, né, de reconhecimento facial, o aumento da quantidade de dados, a facilidade da conexão na internet, né, nós estamos sendo monitorados ali o tempo todo. E isso se ampliou também na pandemia, né, principalmente com a justificativa de controle dos contaminados, né? Então, vamos ver o quanto isso vai ficar preso a essa justificativa. E toda essa coleta de dados de monitoramento, ela pode ser importante, né, para dar um empoderamento para o cidadão, no sentido de trazer para ele um autoconhecimento sobre as coisas que funcionam para ele, né, a gente entra aqui no paradoxo da privacidade, mas todas essas informações também podem ser utilizadas para a criação de um regime totalitário ou mesmo de manipulação, né, da sociedade. Na China, por exemplo, eu vi uma reportagem semana passada, que estão monitorando e limitando o tempo que as crianças jogam videogame aos finais de semana, né? Então, é um ponto aí para a gente ficar de olho. E outro ponto muito importante aqui é a questão da automação, que vem num efeito cascata aí das profissões, né, sendo impactadas ou até eliminadas pela automação. Então, quanto mais operacional a atividade profissional, maior a chance de automação, né? O Fórum Econômico Mundial estima aí que até 2025, 85 milhões de empregos podem ser substituídos, né, por essa mudança, né, por essa associação de trabalho entre humanos e máquinas. E aqui a gente pode olhar para uma perspectiva otimista de que novas profissões surgirão. Então, por exemplo, designer de diálogos de chatbots, né? Onde é que na vida a gente imaginar que existiria essa profissão há alguns anos atrás? Ou que vai vir para aumentar a capacidade humana, apoiando, por exemplo, médicos nas opções de tratamento e diagnósticos extremamente personalizados. Mas é importante que a gente tenha consciência também de que essas profissões, elas tendem a exigir um elevado nível de capacitação, né? O que traz aqui para o gancho da perspectiva
pessimista da história, onde teremos talvez ali parte de uma sociedade que vai ser praticamente inútil ali, né, como componente funcional do sistema político-econômico, aumentando cada vez mais a desigualdade social. Então, essas questões, elas trazem, né, alguns outros desafios, alguns outros questionamentos que não podem ser ignorados, né? A gente está falando de inclusão digital, a gente está falando de viés e preconceitos que estão inseridos nessa sociedade algorítmica, a gente está falando de privacidade, de segurança, a gente está falando de questões ambientais, né? Então, mineração de bitcoins tem um impacto ambiental que a gente jamais imaginaria pela quantidade de computadores que precisam estar ligados para fazer a mineração de bitcoin. A gente está falando de ética, então como que nós vamos sistematizar a ética humana? E, inclusive, questões filosóficas, né? Então, o que significa ser humano? Quais habilidades serão exclusivamente humanas num ambiente totalmente automatizado? Quais competências, sejam elas hard ou soft, nós temos que desenvolver para atuar nesse contexto, né? Então, todas essas dimensões, elas vão impactar diversas, se não todas as áreas de atuação profissional, talvez em níveis diferentes. E, por fim, a última força que eu queria trazer aqui é da informação distribuída. A tecnologia deu uma facilidade muito grande de acesso à informação, né, que antes ficavam presos em livros, bibliotecas, instituições de ensino, e agora estão distribuídos em todos os lugares, mídias e formatos, né. Então, mesmo ainda falando de livros, hoje um livro não é só um livro. Um livro, ele tem link para outros livros, para outros artigos, eu vejo as anotações dos outros autores, eu vejo quais foram os principais trechos destacados naquele livro, então o livro vira uma construção coletiva ali também, né? O livro está disponível para mim sob demanda, né? Então eu pego o meu Kindle, eu dou comprar, o livro já está ali disponível para mim com acesso imediato, né? Então a tecnologia, né, pensando nessa questão da informação distribuída, ela traz oportunidades para novas formas de aprendizagem, para novas formas de construção de conhecimento, que eu acredito que as instituições de ensino devem estar, né, atentas a esses formatos. Então, essa é uma dimensão que eu queria explorar um pouco mais, então eu trouxe alguns exemplos aqui para discutir com vocês. Então, a gente tem novos modelos aqui viabilizados pela tecnologia, uma delas é a construção de conhecimento de forma colaborativa, né? Então, o Kaggle é uma plataforma, por exemplo, uma das, né, que faz isso de uma maneira muito interessante. Então, pessoas, empresas colocam desafios ali, projetos, e a comunidade se reúne para resolver aquele problema, ou de forma voluntária, ou de uma forma, né, por competição, premiação, enfim, né, tem diversos modelos que isso é conduzido ali dentro, né? Então, de novo, é uma forma ali de criação de uma rede de conhecimento, né, e de resolução de problemas. Surgem aí os influenciadores do conhecimento, né? Esse é um exemplo que eu gosto muito de trazer, porque meu pai, ele segue o Abel Klerning, que é um mecânico que dá aulas de mecânica pelo Instagram, né? E assim, ele é super competente, os conteúdos dele são super bem produzidos, meu pai aprende horrores com o Abel Klerning, né? Meu pai é mecânico, então esse é um exemplo que eu gosto de trazer do quanto essa informação agora está de todos os lados, né? Meu pai não precisou se matricular efetivamente numa instituição de ensino focada em mecânica, né, apesar de ele já ter a bagagem, mas ele se mantém atualizado ali dentro daquela rede de conhecimento gerada pelas redes sociais. Surgem novos formatos de mídia e de produção de conteúdo, então a gente está falando de podcasts, nós estamos falando de documentários com conteúdos incríveis, inclusive, criados por especialistas em entretenimento, né? Então, a forma como essa informação chega para a sociedade é de uma forma muito atrativa, né, muito sedutora, digamos assim. E surgem também novas formas de certificação, inclusive para atender essa necessidade de uma constante atualização, de uma constante necessidade do desenvolvimento de novas competências, de uma geração que está acostumada a ter conteúdo sob demanda, né, ali de imediato, com resultados imediatos, né. Então, a gente tem micros, nano certificações, né. A SPM, inclusive, tem um programa que chama SPM Dynamics, que é um programa de microcertificações, né, com a certificação feita por badges, que permite que o estudante vá construindo a sua trilha de aprendizado, e conforme ele atinge uma determinada carga horária dentro de uma trilha de conhecimento, aí nós damos uma certificação maior, ou de especialista, ou de pós-graduação para ele, né, então é um programa bem interessante. Eu sei que muitas instituições já fazem isso. Nós temos também uma série de plataformas, né, de MOOCs aí, que eu poderia citar. Esse conceito de microcertificação não é algo
tão novo assim, mas eu trouxe aqui propositalmente 2 exemplos desvinculados de instituições de ensino para justamente trazer essa provocação de que a aprendizagem, né, está distribuída e que ela acontece em ambientes diversos. Então, as empresas começam a criar programas internos de educação para desenvolver competências específicas dos seus colaboradores, e aí, eventualmente, ela vira uma escola, né? Então, me parece muito atrativo aprender inteligência artificial na Universidade do Google ou aprender gestão de eventos com os criadores do Rock in Rio, né? Então, é um ponto para a gente ficar atento também. Eu trouxe aqui também um relatório da Holland Q, que mostra o panorama das EdTechs na América Latina em 2021, né, e mostra que 25% são plataformas focadas, né, no upskilling ou no reskilling, que é de aprimoramento, aquisição de novas competências, né, então também é um indicador bacana aí para a gente ficar atento. Né, então, dado esse contexto digital, imprevisível, não linear, né, com a informação distribuída, com a influência tecnológica muito forte no nosso dia a dia, no nosso comportamento, como formar cidadãos que não só entendem o funcionamento de todas essas tecnologias, mas também enxergam o seu papel em uma sociedade influenciada por todas essas forças. Então, aqui, embora essa questão de programação, né, de conhecimento das ferramentas tecnológicas, sim, estejam muito em alta, nós vemos que as competências necessárias para lidar com o contexto digital vão além, e que elas entram também em questões, né, socioemocionais. As competências aqui publicadas pelo Fórum Econômico Mundial falam de pensamento analítico, aprendizado ativo, criatividade, resolução de problemas, influência social, né, então ela vai muito além. Aqui na SPM nós temos um programa chamado ESPM Life Lab, que é uma vertical oferecida para todos os cursos de graduação, que aborda esses pilares, né? Então, de influência digital, de metacognição, questões socioemocionais, e que a gente entende que esses pilares buscam, né, preparar os estudantes aí para o conceito de lifelong learning, ou aprendizado ao longo da vida. O conceito de lifelong learning, né, surgiu em 1970, de uma demanda global da Unesco, e também em resposta a todas essas mudanças constantes do mercado, né, com a ideia de que para um cidadão se manter ativo, é necessário ele oferecer, ele ter disponível ali para ele diversas alternativas, né, de aprendizado ao longo da vida. E agora surge um novo conceito, que é o de life-wide learning, que se diz aqui que o aprendizado se dá não só ao longo da vida, mas no sentido mais amplo, em ambientes formais e também em ambientes informais. E aqui eu trago uma frase bastante, que é do Alvin Toffler, que é um futurista. Ele diz, né, o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender, né, que é uma frase que eu particularmente gosto muito. Mas, né, todas essas mudanças não querem dizer que as instituições de ensino estão perdendo, né, relevância, mas que essa é uma oportunidade para que elas pensem em novos formatos, em novos conteúdos, em novas metodologias e que tragam essa flexibilidade, essa agilidade necessária para responder às mudanças da sociedade, né? Então, não é só enfrentar esse desafio da adaptação constante dos currículos, mas também o seu posicionamento no mercado e na sociedade, né? Passar a mensagem de formar profissionais que não sabem apenas competências técnicas, mas que tomam boas decisões e decisões fundamentadas, né? Elas têm um papel ali importante de criar conexão entre os saberes também. Então, por que eu preciso aprender filosofia para aprender inteligência artificial, né? Então, a gente vai da multidisciplinaridade para a interdisciplinaridade, né? A gente quebra as caixinhas das disciplinas, né? A vida não é dividida em disciplinas, e a lógica digital, como a gente tem visto aqui, ela é cada vez mais distribuída. Outro papel importante aqui é na produção de conhecimento, e aí não só para o mundo acadêmico, mas também para a sociedade, né? Estamos aí num contexto em que as lideranças executivas descredibilizam a ciência todos os dias. Então, a pandemia mostrou aqui para a gente, né, o quanto a pesquisa científica é importante e que boa parte da população não tinha dimensão dessa importância e de que isso também é produzido pelas universidades, né? Então, cada vez mais as universidades, né, as faculdades precisam criar essa conexão entre as necessidades do mercado, da academia e da sociedade. E aí trabalhar de forma colaborativa não só entre as instituições de ensino superior, mas também do ensino básico e do ensino médio, para criar aí essa rede, né, e trazer desde a base ali estudantes sempre muito conscientes
de todo esse processo, né? E também pensar, claro, na capacitação dos professores dentro de todo esse contexto maluco que a gente está vivendo. Outros dois atores importantes aqui para a gente tratar, né, professor e aluno, e começando pelo professor, que dentre de tantas responsabilidades, eu listei apenas algumas muito poucas aqui, né, que haja jogo de cintura para tanta habilidade. Uma delas é a questão de desenvolvimento da fluência digital, para conseguir estar no mesmo universo dos estudantes ali, né, usando ferramentas de colaboração, de produção de conteúdo, de gestão da aprendizagem. Seguindo aqui também pela questão da curadoria. Então, todos os dias, milhões de artigos, matérias e vídeos, né, são publicados. Dada essa quantidade de informação que tem no mundo, como é que a gente organiza o caos? Como identificar fontes confiáveis de conteúdo e para a gente estabelecer o estado da arte de um tema ali, né, no papel de professor, no papel de instituição. Não só ter o entendimento desse processo, mas também ajudar o estudante nessa produção, né, de conteúdo. A gente pode falar também da mentoria. Afinal, aprender vai muito além de estudar, né? Então, envolve criar, analisar, pensar, fazer. Aqui a gente pode falar da taxonomia de Bloom original, taxonomia de Bloom revisada, né? Vai muito além. E tem uma outra dimensão que eu adicionaria aqui, que é inclusive a do sentir, né? Então, o professor tem um papel muito chave ali de guiar o estudante nessa jornada, né? Explorar todo o seu potencial. Então, não basta ele assistir, né, lives dos influenciadores do momento, né, o mundo é mais complexo do que isso, não basta só ele ver vídeos no YouTube, existem outras dimensões ali que o professor tem um papel muito importante, né, que é incrível durante todo esse processo de aprendizagem. E de tantos outros pontos que eu poderia destacar aqui, eu quero falar da diversificação das metodologias ativas de ensino, né? Então, perfis de estudantes diferentes funcionam melhor com abordagens diferentes, com abordagens, né, diversificadas ali para gerar um engajamento. A aula expositiva, por exemplo, embora necessária, dependendo do contexto, se ela for associada a outras metodologias de ensino, pode trazer resultados mais efetivos, né, porque o estudante está praticando ali o que ele está aprendendo. E aqui já aproveito o gancho para fazer a propaganda da formação de professores do consórcio STEM, a qual eu estou tendo a oportunidade de fazer esse semestre, que trata muito disso, né, da importância das metodologias e também como lidar nesse mundo tomado aí pela revolução digital. Então, eu recomendo quem tiver oportunidade, né, formação de professores do consórcio STEM. E, embora nem sempre os nossos estudantes queiram, né, esse papel ativo dentro das disciplinas, é importante que a gente cultive essa importância do desenvolvimento da autonomia, da automotivação, da criação ali de uma consciência, né, de autorregulação do processo de aprendizagem, porque ele vai precisar disso na vida, né? Então, o mundo é bastante complexo ali, é importante que ele tenha esse jogo de cintura também para se adaptar a todas essas mudanças. E para fechar aqui a minha fala, eu queria dizer, né, que cada vez mais nós vamos precisar evoluir aspectos da nossa natureza humana para acompanhar as mudanças no mundo digital, né? Eu vejo que a aprendizagem é um projeto social, que vai muito além do desenvolvimento de competências, né, e habilidades técnicas, e a instituição tem um papel muito importante em auxiliar o estudante a se colocar como cidadão, a conviver em sociedade, ajudar a comunidade a crescer, e que hoje nós não conseguimos mais desassociar a tecnologia de tudo isso, né? Então, sim, é interessante aprender programação, mas mais do que isso, saber não só como utilizar, mas como aplicar a tecnologia dentro de um contexto e fazer isso com ética, com segurança e entendendo o impacto disso e o reflexo disso na sociedade, né? E, de novo, para viver em tudo isso, é importante inteligência emocional para lidar com os excessos e com as mudanças frenéticas, né, que acontecem todos os dias. É necessário que os estudantes desenvolvam autoconhecimento, né, e que tenham um entendimento ali das suas reações emocionais e das suas reações racionais, porque os algoritmos vão saber, sim, as nossas preferências declaradas, mas mais do que isso, eles vão saber, né, o que faz o nosso coração bater mais forte, né, que o reloginho está aqui acompanhando isso o tempo todo. E esses dados podem ser usados para o bem ou podem ser usados para manipulação, né? Então, é importante que a gente tenha esse autoconhecimento para entender o papel disso no nosso dia a dia. E desenvolver também um pensamento crítico, né? De questionar as próprias ideias, né? A gente está num contexto político super polarizado, com formação de bolhas, com formação de câmeras de eco, né? Então, torna-se aqui indispensável a criação de um repertório diverso, com fontes confiáveis de informação, para que sim seja possível construir um diálogo, né, que eles consigam se posicionar de forma consciente, né? Então, a tecnologia é maravilhosa,
mas muitas vezes ela só nos dá respostas e nós precisamos aprender aí a fazer perguntas, né? Até para usar o Google, se a gente não perguntar, não fizer a pergunta certa, os resultados não serão eficazes, né? E, por fim, acho que é fundamental estarmos todos abertos, instituição, professores, estudantes, sociedade, para o aprendizado constante, né? Os algoritmos estão aí evoluindo e aprendendo constantemente, né? A gente fala de aprendizado de máquina, aprendizagem profunda, aprendizagem por reforço, né? Quando a gente fala de inteligência artificial. Então, os algoritmos precisaram se tornar complexos para atender a complexidade humana, né? Que, de novo, vai muito além das competências técnicas e do funcionamento da tecnologia, né? Bom, meu tempo acabou aqui, né? Esse foi um pouquinho do que eu quis trazer para vocês, então estamos abertos aí para continuar esse papo ao longo da sessão. Daniele, nossa, brilhante apresentação, empolgante, desesperadora, porque a gente fica só ouvindo, é muito legal, né? Toda a sua apresentação, eu tenho várias perguntas, mas vou deixar para o final, como a gente já combinou. Agora eu vou convidar para participar com a gente. Fica aqui, Daniele, e no final a gente vai fazer as perguntas aí dos nossos ouvintes aqui. Eu vou convidar a Cristina Albuquerque, ela é docente da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e atualmente vice-reitora para a área acadêmica e atratividade. Seja muito bem-vinda, professora Cristina. Obrigada, Raquel, é um gosto imenso estar aqui convosco, embora este aqui seja à distância, não é? Uma das vantagens das tecnologias de que a Daniela acabou de falar. Dou um beijinho à Raquel e à Daniela, que partilham esta apresentação também. Muito obrigada pelo convite, que me foi interessado, e um abraço a todas as pessoas que assistem virtualmente e presencialmente, no vosso caso, mas para mim são todas as apresentações virtuais. Depois da Daniela, eu não tenho muito mais coisas a dizer, porque de facto foi muito interessante a contextualização que fez. Foi bom a Câmara não ter funcionado, porque este diagnóstico, pelo menos de uma das grandes transformações que o mundo atual vivencia, que é esta orientação para o tecnológico, a Daniela já o colocou muito bem. Eu, talvez de uma forma complementar, irei falar precisamente qual é o papel da universidade. A Daniela falou da Universidade Google, não é? E daquilo que nós podemos obter através de pacotes de cursos construídos com rapidez, adaptados àquilo que são novas necessidades e conteúdos sob demanda, e muitas vozes hoje se levantam colocando em questão a relevância da universidade e da forma como ela pode vir a tornar-se ou não pouco útil nas sociedades do futuro, e inclusive o papel do professor num contexto em que os estudantes, na verdade, encontram os conteúdos de que necessitam e a informação que é útil para o seu desenvolvimento, de forma muito fácil, muito rápida, e neste universo confuso de sentidos, de informação e de muitas dimensões, às vezes de um pseudo-saber, que se não houver preparação para distinguir como aquele é fundamentado ou não, de facto pode ter os riscos que a Daniela também já referenciou. Portanto, esta questão de se considerar que a universidade e o professor no futuro serão dispensáveis, seria o cerne do conjunto de ideias que quero partilhar convosco, mas o que me parece mais interessante é mesmo o debate e depois aquilo que podemos vir a discutir em conjunto. Ora, eu defendo a tese que é exatamente o contrário, que cada vez mais a universidade, o ensino superior e em geral, é necessário, é relevante nos tempos atuais, precisamente face às mudanças que o mundo enfrenta. Mas tem de ser uma universidade que recupere e que reinvente os seus valores fundamentais, aquilo que é a sua base de existência e a sua profunda essência. Eu gosto muito de um mote até da antiguidade clássica, do ousar pensar por si mesmo, e portanto esta essência do ousar pensar por si mesmo e compreender o mundo é de facto a dimensão fundamental que justifica e continuará sempre a justificar a importância da universidade, porque é precisamente a construção de um saber fundamentado que nos permite uma liberdade que é consciente, que é assumida e que, portanto, é responsável.
e é nessa dimensão da responsabilidade e da liberdade construída e partilhada que se pode, de facto, redimensionar uma sociedade, um mundo novo que tem por base a tecnologia, que tem por base essa inteligência digital e emocional que a Daniela falava, mas que também se reconstrói continuamente na relação com outros seres humanos e na forma como esse desenvolvimento pode ser promovido. Com o combate às desigualdades, com uma lógica cada vez mais profunda de cooperação, com uma dimensão ética que tem necessariamente de ultrapassar as fronteiras de cada um dos países e pensar-se como ética global. Enfim, há um conjunto de dimensões que de facto justificam essa maior profundidade no modo como analisamos o que é ser livre hoje. E ser livre é ter conhecimento, ser livre é ter a capacidade de compreender porque é que se age. Ser livre é ter a capacidade de escolher e escolher com consciência e poder fundamentar porque é que se escolhe dessa forma e não de outra. Ser livre é ter a possibilidade de questionar, como a Daniela também já disse, de colocar aquelas questões inocentes, a curiosidade, que no fundo é a curiosidade científica, não é? Porque é que algo acontece desta forma e porque é que, ao perceber-se porque é que acontece dessa forma, como é que se pode ajudar os outros a compreender os fundamentos do modo como isso acontece. E, portanto, esta devolução do saber à sociedade é extremamente importante para que nós consigamos construir sociedades que estão continuamente a aprender, como também já foi dito. E, portanto, esta dimensão não pode nunca ser substituída sob pena de nós construirmos sociedades absolutamente dissociadas de si próprias e em que começamos a identificar em nós mesmos aquilo que é tudo aquilo que nós necessitamos. O que nós necessitamos está connosco, está nos computadores e está naquilo que são as informações fáceis e acessíveis que nós podemos utilizar. Portanto, eu considero que há uma força universal que nos mobiliza sempre para um conhecimento mais profundo, uma vontade humana de mudar, de construir uma sociedade diferente. Nós vamos ter uma conferência que é o Admirável Mundo Novo, que se baseia tem o título da obra de Huxley, não é? da distopia de uma sociedade baseada num domínio da tecnologia, precisamente para salientar que o que nós precisamos é de um admirável mundo novo que usa a tecnologia de forma inteligente, mas que consegue projetar-se para além dela, que consegue utilizá-la para o bem, como dizia a Daniela, que consegue construir-se a partir daquilo que são os fundamentos e os recursos que estão ao nosso dispor. E o grande recurso será sempre a relação com os outros, porque é só isso que nos dá uma dimensão de criatividade e de capacidade de construir de forma diferente e de aprender em conjunto. E, portanto, é um facto que o mundo mudou em diversas dimensões, não apenas na dimensão tecnológica, mudou também nas expectativas que temos, mudou no modo como nos relacionamos, mudou no modo como concebemos o tempo, desde logo o tempo da ciência, que passa a ser uma ciência rápida e perde-se o tempo de pensar efetivamente, mudou o modo como nos comparamos e a forma como dessa comparação nós conseguimos encontrar rankings e formas de agregação e de dissociação e de competição entre instituições e entre pessoas. Portanto, mudou muita coisa. Mas ao longo do tempo e do ensino superior o mundo foi mudando e é precisamente por isso que também vamos compreendendo porque é que mudamos e porque é que podemos influenciar essa mesma mudança. E por isso aquilo que me parece que está de facto a ser discutido hoje nas universidades, no ensino superior, é o modo como essa mudança pode ser enquadrada nas universidades. Não é a missão da universidade, são os processos de ensino-aprendizagem, são os desenhos dessa aprendizagem, são os lugares da aprendizagem. Desde logo o desenho das salas, não é? Nós percebermos que não podemos continuar a ter grandes anfiteatros em que as pessoas não interagem, no fundo é um ensino massificado e pouco conectado com aquilo que são os desafios concretos da sociedade em que vivemos. E, portanto, esta dimensão de como é que encontramos as melhores formas para ensinar e o que é que ensinamos, e essa é uma escolha muito difícil, como é que priorizamos o conteúdo A ou o conteúdo B, como é que agregamos uma dimensão do concreto e do abstrato,
como é que continuamos a ensinar a filosofia e as humanidades e, no fundo, aquilo que pode ser considerado pouco útil para o mercado, e ao mesmo tempo, e são saberes universais, e ao mesmo tempo aquilo que consideramos que pode ser importante para ajudar as pessoas a adaptar-se a um mercado que de facto está cada vez mais transformado e mais exigente e mais competitivo. Portanto, aquilo que me parece que é fundamental é a preservação de uma universidade que permita compreender num mundo que é saturado de informação. Não é um mundo saturado de saber, é um mundo saturado de informação, e essa informação provoca, se não for devidamente contextualizada e fundamentada, provoca equívocos, pseudo-verdades, um conjunto de elementos de rapidez, de consumo rápido, que podem construir uma falsa aparência de liberdade e de conhecimento e de saber. Precisamente porque tendemos a confundir, se não houver uma preparação, e por isso eu considero que para a liberdade e para a cidadania efetiva é necessário um conhecimento aprofundado e discutido, porque senão tendemos a confundir a opinião e o saber. E a opinião é uma coisa, a construção de saber é outra. Aliás, a universidade visa construir mais do que saber, sabedoria. E a sabedoria consubstancia, no fundo, a conjugação, a capacidade de conjugar saberes e de agregar esses saberes a dados concretos. Portanto, há um autor que tem uma forma interessante de explicar o que é a sabedoria. Ele diz que pode-se ler todos os livros que existem sobre o amor, mas só se compreenderá o que é o amor se o vivermos. E, portanto, esta dimensão de sabedoria que agrega todas as informações que temos ao nosso dispor e que ao mesmo tempo constrói a nossa matriz de análise do mundo, permitindo-nos questionar aquilo que esse mundo nos devolve e, no fundo, reconstruir o nosso modo de nos vermos a nós próprios e de vermos os outros. Isso é ser sábio, é ter a capacidade de ir para além das fachadas, como se diz na sociologia, não é? De podermos entrar em algo que é profundo e essa profundidade poder ser explicada a outros e poder ser devolvida a outros. E isso é uma dimensão que não se consegue apenas pelo somatório de formações ou pelo, não estou a desvalorizar essa componente, claro que não, isso é importante, mas é preciso que exista uma instância que continue a assegurar esse alicerce de conhecimentos e esse alicerce de saber. Aliás, isto está muito subjacente até à frase de Toffler que a Daniela passou, é porque temos essa componente de sabedoria que temos também a capacidade de reaprender, também a capacidade de nos questionarmos e de irmos mais longe. Se essa sabedoria não existir, nós vamos considerar que aquilo que já temos é mais do que suficiente, não é? Que aquilo que nos dizem é a verdade, e se é a verdade não é questionável, e se não é questionável não avançamos nessa dimensão. E, portanto, temos de considerar que as novas tecnologias são uma das, ou as tecnologias, nós dizemos ainda, as novas tecnologias não são tão novas assim, não é? E elas vão se transformando muito. Mas as tecnologias ajudam-nos a concretizar, são um meio para concretizarmos inovação na sala de aula, mas não são um fim em si mesmo. Se considerarmos as tecnologias como um fim em si mesmo, acabamos por esgotar aquilo que é uma dimensão importante da própria ensino-aprendizagem. Há uma obra que eu gosto, apesar de ser de alguma forma conservadora e que pode ter muitos aspectos críticos, mas gosto da obra porque ela coloca a tónica num aspecto que me parece hoje essencial, e que é uma obra de Alan Bloom, não sei se alguém conhece, do final dos anos 80, e chamada Cultura Inculta. E nesta obra o autor salienta muito, há uma crítica muito profunda ao simplismo, e o simplismo não é nós transformarmos algo que é complexo em algo que pode ser entendível, isso não é simplismo. O simplismo é desvalorizarmos aquilo que é essencial sabermos, não é? Porque pode-se criar simplicidade no modo como o conhecimento é passado e é desmontado e os conceitos são também discutidos,
mas isso não significa que estejamos a ter uma postura simplista. Ele critica muito esse simplismo de, no fundo, como diz um autor, mastigar os conteúdos para que os estudantes absorvam esses conteúdos já mastigados, não é? Não os obrigar a ir em busca, a aprofundar aquilo que está subjacente. E, portanto, ele acha que é porque a universidade se tornou de alguma forma simplista, se centrou muito numa lógica do aqui e agora, que tem defraudado a democracia e que tem empobrecido os espíritos das gerações que hoje nos governam. E, portanto, esta ideia da relação entre um conhecimento profundo que a universidade pode e deve assumir e o modo como somos governados, o modo como as elites nos ajudam a pensar e concretizam um determinado programa democrático, há aqui uma relação que nos deixa uma responsabilidade muito, muito visível e muito profunda naquilo que ensinamos e no modo como ensinamos. E, portanto, a ideia de que dessa responsabilidade faz parte a construção de mentes mais abertas, mais curiosas, mais cooperantes, é absolutamente essencial, e também de um conhecimento que não se centra só numa lógica de utilidade, vamos ensinar só aquilo que é útil para o mercado de trabalho, não esquecemos esse mercado de trabalho, claro, mas consideramos que essa utilidade deve ser restrita àquilo que pode ser interessante para a empresa, mas que no fundo estamos a preparar alguém para pensar criticamente sobre o modo como atua, porque podemos estar a ensinar algo hoje que é útil para o mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho está em profunda transformação e rápida, não é? Portanto, estamos a passar um atestado quase de conhecimento feito à medida, que também rapidamente se tornará inútil. Esta componente de preparar os espíritos humanos, os espíritos dos jovens, como diz o Bloom, para um pensamento mais profundo, mais crítico, mais articulado com os contextos, é absolutamente essencial para que possamos compreender o mundo atual e o modo como queremos que esse mundo atual possa corresponder. Eu vou utilizar o termo utopia, porque é um conceito que eu gosto particularmente, porque a utopia não é um sonho, é algo que nós idealizamos, que nós projetamos no horizonte, e até numa perspectiva estratégica. Para nós chegarmos àquilo que pretendemos, temos de definir o caminho para chegar lá, não é? Senão é como no livro Alice no País das Maravilhas, se não sabemos para onde vamos, todos os caminhos são viáveis, não é? Mas se nós soubermos para onde queremos ir, então isso significa que temos de traçar essa via para atingir esse mesmo horizonte. E, portanto, como é que nós podemos ajudar os nossos estudantes hoje, como é que podemos ajudar os nossos cidadãos do futuro a pensar desta forma crítica, a ousar pensar por si próprios. Há desde logo a decisão difícil sobre o que ensinar, porquê ensinar e como ensinar, quais são os conteúdos prioritários que nós temos de destacar face aos grandes desafios que hoje se nos colocam. Há um conjunto de aspectos que a Daniel também já foi destacando e que eu acho particularmente importantes, a conexão entre o saber abstrato e o saber concreto, de facto não ensinarmos apenas conceitos abstratos, mas que os estudantes possam compreender como é que eles têm tradução no mundo concreto, a conexão entre saberes e lugares, a história e a geografia. Eu faço parte de um mundo, faço parte de uma história e tenho de me compreender nesse contexto, mas também a diluição de barreiras entre áreas disciplinares, precisamente porque se os problemas são complexos, eles não podem ser compreendidos apenas com algumas vírgulas de conhecimento, nós temos de conseguir construir um puzzle que faça sentido e que tenha matizes, cores diferenciadas. A conexão entre a razão e a criatividade tantas vezes arredada e criticada do ensino superior, porque não científica, como se costumava dizer, é cada vez mais importante para se construir uma perspectiva diferente sobre o mundo. O questionamento e a descoberta, os porquês, aquela ideia de e se fizéssemos assim? E se questionássemos este aspecto, que está na base, na verdade, de toda a sabedoria e de toda a aprendizagem, é esse questionamento constante perante aquilo que nos é apresentado.
a segunda ruptura com o senso comum, de que fala Boaventura Sousa Santos e que já apropriou de outros autores, que é como é que nós passamos os saberes que vão sendo construídos na universidade para a sociedade, como é que aquilo que fazemos é consequente para as pessoas a quem se dirige. E isso é um elemento muitíssimo importante para que o ensino superior se redescubra, se reinvente neste mundo que muda. Depois, a valorização de outros saberes, que não propriamente os saberes tradicionais da ciência, mas sabermos ouvir outras linguagens, sabemos, mais do que ouvir, saber escutar outras linguagens e saber integrá-las naquilo que é também essa dinâmica de aprendizagem. E aqui coloca-se uma questão muito importante relativa à cooperação e à interculturalidade, porque integrar outras dimensões não é pura e simplesmente uma colagem, quase como uma lavagem de consciência, uma colagem de outras abordagens de outros povos, de outras perspectivas da história e de outras linguagens. É precisamente aprendermos a contextualizar essas outras linguagens, essas outras perspectivas a partir do prisma de quem as vive. E essa é uma forma muito profunda e muito importante de construção de uma perspectiva do mundo multidimensional e com os tais matizes diferenciados. Para isso precisamos ter currículos internacionais, e currículos internacionais significa termos obras de várias nacionalidades e não apenas de língua inglesa, por exemplo, significa termos abordagens de vários povos e de culturas que normalmente são desvalorizadas. Precisamos de nos abrir a uma perspectiva de ética mundial que está muito para além daquilo que é uma dimensão imediata da forma como pensamos sobre as situações, mas perceber que falar de desigualdades hoje é muito mais do que pensarmos na pessoa que está ao nosso lado só, porque a pessoa que está ao nosso lado e que vive em situação de desigualdade, essa desigualdade é partilhada por muitas outras pessoas em todo o mundo, com as devidas contextualizações. E, portanto, esse olhar múltiplo, diverso e abrangente é extremamente importante e continua a ser uma responsabilidade fundamental da universidade, o alertar para esta dimensão e para a relação entre saberes. E claro, o papel do professor transforma-se, como também já foi dito, transforma-se profundamente. Cada vez mais o professor passa a ser, já não o reduto da sabedoria fundamental, aquele professor magistral, não é? Em que quase se colocava toda a verdade de um determinado saber e que nem sequer era questionável, mas, sobretudo, como diz um autor, é uma bússola num mar de informação. Portanto, o professor passa a ser aquele que ajuda ao estudante a criticar e a posicionar-se criticamente face a verdades que muitas vezes são pseudo-verdades. Portanto, essa possibilidade de questionar, de refletir e de colocar o estudante como sujeito central de um sistema de ensino-aprendizagem é fundamental. E depois, para terminar, a questão da cooperação e da interculturalidade, a questão da confiança, a confiança em conhecimentos partilhados e a ética que está subjacente, a questão da dignidade como fundamento essencial do conhecimento e da sabedoria e que, obviamente, se centra numa coexistência de seres diferentes e que aprendem mutuamente precisamente porque são diferentes. E essa diferença não os minimiza, mas cria novas sabedorias e novos caminhos de articulação. Esse é o elemento essencial de uma universidade que se adapta a um mundo em mudança e que cria, constrói, antecipa e influencia essa mudança. No fundo, está nas mãos de todos nós criar mundos, não direi a transformação do mundo, mas se transformarmos mundos, se transformarmos o modo como cada um dos estudantes concebe o seu papel no mundo, estamos também a transformar o mundo de alguma maneira. Portanto, essa é a dimensão fundamental que me parece que está subjacente à nova forma de ensinar e à nova forma de pensar o ensino superior. Obrigada. Parabéns, professora, muito obrigada pela sua apresentação. Antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês a nossa avaliação, né, para que a gente possa melhorar cada vez mais, né? Então, deixa eu ver se eu fazer isso.
Eu sabia, gente, mas agora não estou compartilhando a enquete. Bom, de qualquer forma, como não consegui aqui, eu vou abrir agora para o debate. Quem quiser fazer a pergunta, pode abrir aí a sua câmera, o seu áudio, fazer a pergunta diretamente para as palestrantes, ou se quiser compartilhar aqui com a gente no chat, eu leio para elas, ou elas mesmas acessam. Alguém tem um questionamento? Vamos começar aí, então, já que ninguém tem. Daniela, eu gostaria de saber, Daniele, como que vocês... porque, assim, toda essa transformação que a instituição passa com os alunos, a gente sabe, é muito mais fácil, eu acho, o aluno se adequar a uma nova tecnologia disponibilizada pela instituição. Agora, na pandemia, a gente viu isso, né? O aluno vai, entra e se vira, ele já é nato digital, né? Como vocês conseguiram internamente, como vocês fizeram esse processo do convencimento do docente a ingressar nesse mundo, a interagir com os alunos de uma forma diferente, a convencê-los a sair do modo tradicional? Eu sei que a pandemia deu um empurrãozão no labirinto, né? Só que ainda tem uma resistência muito grande, né? O que eu sinto como assessora jurídica, que a grande preocupação das instituições ainda é a parte de treinamento docente e a participação deles. Obrigada pela pergunta, Raquel. Bom, a gente teve duas iniciativas aqui que, de forma colaborativa, elas deram certo, né? Então, a primeira foi a formação de um departamento que chama Núcleo de Inovação Pedagógica, que é responsável por manter sempre um programa de capacitação para o corpo docente, tá? E aí, não falando só de tecnologia, mas de questões socioemocionais, de questões de metodologia, né? Então, expandindo ali para diversas áreas. E aí, a segunda, que é a criação do departamento que hoje eu coordeno, que é de tecnologias de ensino e aprendizagem, que é um núcleozinho ali dentro de TI que faz a ponte com o acadêmico, né? Então, nós estamos sempre muito conectados e trabalhando com muita parceria. Então, juntos, nós desenvolvemos um programa de letramento digital. Então, esse programa, ele consistia num diagnóstico, né, de entender o perfil dos professores, em que momento, né, dentro do ambiente ali de influência digital, onde eles se sentiam mais confortáveis, onde eles se sentiam menos confortáveis. E aí, nós criamos esse ambiente, né, como a minha área de TI, dentro da sala dos professores. Então, a gente criou uma rede de suporte ali para que a gente tinha um programa de capacitação para falar de tecnologia, mas que no dia a dia o professor teria o suporte para fazer a implantação, né, a implantação a incorporação dentro do seu plano de ensino. Então, a gente passava pelo processo de capacitação, e aí, assim, né, fomos conquistando aos poucos, né, fomos ali seduzindo os professores, aí eles vão se comunicando, vão falando entre eles, mas eles tinham um suporte na prática. Então, eles chegavam na minha sala e falavam, tá bom, entendi, vocês estão falando do Canvas, por exemplo. Tá, mas agora eu tenho meu plano de ensino, o que eu faço com isso? Então, senta aqui, professor, vamos fazer juntos. Então, como eles tinham esse apoio do planejamento à execução, isso foi sendo construído. Então, quando a gente deu a pandemia, né, falamos, putz, temos uma semana agora para virar, né, socorro, o que a gente vai fazer? Esse programa já vinha de 2 a 3 anos, então eles tinham uma confiança de que a equipe daria o suporte para eles nesse momento, né, tanto de pedagógico e desenvolvimento das metodologias, né, que seriam usadas nas aulas online, mas também ferramental. Então, assim, obviamente, nem tudo foram flores, foram desafios, né, absurdos ali, de todos os lados, né, aquela loucura toda, mas como a gente já tinha essa cultura, isso tudo foi muito facilitado, né, então, se a gente não tivesse nesse ponto, talvez a gente não teria conseguido. Então, assim, em 3 dias nós treinamos todos os professores, que são 600, 700 professores mais ou menos, e na segunda-feira as aulas começavam, né, foi quarta, quinta e sexta, segunda-feira 100% da grade online. Nossa, então, todo esse ecossistema de confiança que foi gerado, de suporte ao professor, ajudou a gente a passar por esse processo de transição. Maravilha, muito obrigada. A Larissa Martins está com a mão levantada, gostaria de fazer uma pergunta. Larissa, ou alguma colocação? Fica à vontade. Bom, primeiramente gostaria de agradecer, as apresentações foram excelentes, trouxeram uma contextualização incrível, e não só uma contextualização do atual, mas até uma previsibilidade do que tem por vir, super legal. Realmente, o aluno de hoje em dia, ele mudou, é um aluno bem nativo digital, ele não vai aprender da mesma forma do que um aluno há 30 anos atrás,
ele é mais dinâmico, é difícil reter a atenção, é difícil reter a atenção, é difícil reter o engajamento, é um aluno que ele vai querer uma experiência personalizada da educação, ele vai se engajar quando ele tem projetos e metodologias ativas, e eu percebo que o ensino ele acaba sendo, né, um pouquinho reativo quanto a isso. A gente vai percebendo essas mudanças e a partir daí tomando essas providências. E a minha pergunta é como vocês acreditam que essa transformação digital ela vem de uma forma para ficar, né? Como vocês entendem isso? E como isso pode ajudar o aluno a se engajar mais ao ensino, à aprendizagem e até mesmo a democratização desse conhecimento, desse saber, desse aprendizado. Professora Cristina, como a Daniela começou agora, se você puder começar, a gente agradece. Então, a primeira coisa que eu gostava de dizer é, nós também em Coimbra foi uma transformação muito rápida, foi de um dia para o outro e tivemos de nos adaptar e nem sequer tínhamos essa tradição do ensino remoto, não passámos para ensino à distância, porque isso é uma coisa diferente, né? Passámos as aulas que eram presenciais para sistema remoto, e uma das componentes que mais nos espantou foi verificar que os estudantes, claro que houve resistências dos professores, como já falaram, toda essa componente que é sempre difícil, mas o que mais nos espantou foi perceber que esta geração que nós consideramos de geração digital, na verdade não está tão preparada assim para este tipo de processos. Eles têm uma forma de comunicação diferente, a Larissa falou sobre isso, não é? Esta questão da atenção mais concentrada, da multidimensionalidade, de estarem a fazer várias coisas ao mesmo tempo, de ser necessário estimular muito mais a atenção deles em determinados momentos, isso sim, isso é característica, eles são comunicadores digitais, portanto usam as redes digitais para comunicarem, para criarem conexões, para interagirem. Isso não significa que estejam preparados para, por exemplo, o sistema de aulas remotas. Nós tivemos muitas dificuldades com muitos estudantes que tinham muita dificuldade em utilizar ferramentas tão básicas como o Zoom, por exemplo, ou outras similares. E a vários níveis, não apenas do ponto de vista tecnológico, mas até do ponto de vista da filosofia, do que estava subjacente à própria aula e à própria conexão com todos os outros colegas e com o próprio professor. E, portanto, essa foi uma dimensão que nós acabámos por integrar naquilo que é também o nosso programa de apoio, quer aos professores, quer aos estudantes, e temos hoje em dia formações não apenas em soft skills entendidas de uma forma ampla, nomeadamente a inteligência emocional e a capacidade de comunicação, etc., mas também outras formas de conexão com essa outra dimensão que é a tecnológica. Respondendo à questão da Larissa, eu acho que não há nenhuma forma de nós não integrarmos a dimensão tecnológica hoje em dia no modo como ensinamos. Acho que isso é inevitável, porque é uma das grandes transformações do mundo atual. E se não soubermos ler essa transformação, seremos necessariamente ultrapassados. A questão é como é que o fazemos e qual é a dimensão dessa integração da componente digital. Na minha opinião, é sempre um meio para atingirmos um fim, e esse fim relaciona-se com essa capacidade de democratizar a informação, sim, de a colocar ou dispor da discussão coletiva, de aproveitarmos no sentido de aprofundar determinados conceitos, de utilizarmos, por exemplo, os conhecimentos de outros colegas que estão muito distantes em termos geográficos e trazê-los para a sala de aula sem que seja necessário uma viagem de 3 dias, por exemplo. Há todo um conjunto de ganhos que estão subjacentes a esta dimensão mais tecnológica. E, portanto, a sala de aula, por isso é que eu falei da neutralização dos próprios auditórios, não é? Nós estamos a testar muito a lógica da flipped classroom e, portanto, obrigar os estudantes a prepararem-se antes e a própria aula ser uma dimensão de discussão é uma das metodologias ativas mais utilizadas, não é?
e que pode ser muito interessante também através de plataformas tecnológicas nós aprofundarmos. Temos um programa, por exemplo, que permite o seguimento de cada estudante e acompanhar a sua progressão académica através de uma plataforma digital e de introdução de conteúdos suplementares, precisamente no ensino massificado. Como é que nós podemos identificar os percursos de cada estudante, é individualizar na massificação, e portanto são formas muito interessantes de utilização das tecnologias para cumprirmos melhor a nossa missão. Acho que não é transformar a universidade em digital, é utilizar o digital para transformar a universidade. Tá certo, professora. Como a gente está com o tempo já esgotado, ao invés de fazer a mesma pergunta para a Daniele, eu vou fazer uma outra pergunta para ela, que é da Silvia Barreto, que fala o seguinte: gostaria de propor a seguinte reflexão. É provável que retomemos o ensino presencial a partir de 2022? Quais serão os principais desafios para docentes e estudantes para essa retomada, na opinião de você, na sua opinião, né, Daniela? Agora a gente vai fazer um revezamento aqui. Bom, obrigada, Silvia, pela pergunta. Realmente, os desafios não cessam, né? Continuaremos, acho que trataremos os desafios atuais, né, de influência digital, de identificação das plataformas. Acho que, como a Cristina falou, essa geração nasce com a tecnologia de uma forma orgânica, mas uma coisa é você saber usar o Instagram, a outra é você saber escolher uma tecnologia para aplicar dentro de um contexto. E isso tem um gap ali entre essas duas coisas muito maior do que a gente pensa, né? Então, eles estão ali no dia a dia, né, no acesso a aplicativos, etc., mas a fluência digital ela é muito mais ampla do que isso. Então, esse é um desafio que continua e vai ser cada vez mais potencializado com cada vez mais tecnologias e algoritmos, né, e todas aquelas dimensões que eu trouxe. Então, acho que esse é um desafio que permanece da fluência digital, e um desafio que nós temos observado agora, né, já que nós retornamos às aulas presenciais no formato híbrido, e alguns estudantes não querem voltar, porque eles entenderam que o online funciona. Então, assim, eu falo, por que eu vou na instituição se eu vou ter a mesma aula que eu teria se eu estivesse em casa? Então, assim, agora cria-se ainda um terceiro modelo, né, de tipo, agora a gente precisa engajar mesmo, né, agora a gente precisa convencê-los de que faz sentido ir para a instituição, né, que agora tem outras coisas que faz sentido você vir até aqui para você aprender, né? Falando do ensino presencial especificamente, não só do online. Então, enquanto alguns não veem a hora de voltar, né, porque cansaram de ficar em casa, pandemia, etc., outros falam, né, eu estou fazendo mestrado aqui agora mesmo, as aulas voltaram, eu era a única aluna da sala presencial numa turma de 40 alunos, e eu era a única na sala. Então, assim, por que eu vou voltar? Né? Então, eu acho que traz esse desafio desse questionamento da criação de um novo modelo. Né? Então, eu acho que, na minha visão, pelo menos, esse é um dos grandes desafios que a gente está vivenciando agora, além dos que a gente já traria, né, pré-pandemia, durante pandemia e pós-pandemia. Legal, Dani, muito obrigada, viu, pela sua apresentação e pelo debate, pelas respostas, enfim. E a professora Cristina também, esse painel foi muito legal, foi muito interativo, vocês trouxeram ótimas novidades para a gente, também trazendo a realidade das instituições, né? A professora Cristina lá de Coimbra, a Daniela aqui da SPM. Só lembrando vocês que a gente tem aqui no presencial o stand do Canvas, para vocês passarem lá. Eu não sei se a Larissa está aqui, mas eu sei que a Thaís está, que estão aqui, né, à disposição para receberem vocês. Essa sessão foi um oferecimento do Canvas, então eles estão aqui atendendo todo o pessoal que está no presencial e também no remoto, né? Se você quiser, Thaís, falar alguma coisa, fica à vontade. Ô, Larissa? Não, nós estamos apenas no online. Vocês estão no online. Legal, tá bom. Então, nós gostaríamos de convidá-los todos a visitarem nosso stand e agradecer a Daniela e a Cristina, que fizeram uma apresentação incrível e realmente fazem com que a gente pense no quanto o mundo mudou e o quanto nós também precisamos mudar como pessoas e entender como a tecnologia vai fazer parte do nosso dia a dia. Já fazia, mas a gente não tinha a ideia e a contextualização do quanto ela vai ficar cada vez mais presente. Então, e não só na nossa vida, mas principalmente na educação, que é fundamental. No ensino, né, como um todo, Exato. com certeza.
Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Foi um prazer encontrá-los aqui. Espero que amanhã vocês acessem as outras sessões. Teremos mais 2 horários, às 16 e às 17. Fiquem todos bem e até a próxima. Beijão em todos. Até mais. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada, professora. Cristina. Obrigada. Bom trabalho. Obrigada. Tchau, tchau.